Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um boletim informativo aqui nessa tarde para vocês. E olha só que eu tenho notícia nova, notícia boa para compartilhar aqui com vocês agora, tá? Você é do Cadastro Único? Você tem filhos, tem crianças ou adolescentes em casa? Então fica comigo aqui até o final que eu vou trazer informações importantes aqui para vocês relacionadas a alguns direitos que existem hoje no Brasil e que o governo oferece para crianças e adolescentes, tá? Então, por isso é importante você ficar, porque eu não vejo nenhum canal falando sobre isso para vocês, mas aqui a gente fala, porque o objetivo é trazer informações, mesmo que ela não esteja no holofote da grande mídia, são informações existentes, leis antigas que vocês têm que conhecer para você poder aproveitá-las, tá? Então, fica até o final comigo, deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque esse canal é um canal exclusivo focado nos direitos da família brasileira, principalmente as de baixa renda. E eu sou a Ana Paula, então vamos lá, é um prazer ter você aqui. Bora lá comigo aqui nessas notícias, tá? Vamos lá. Primeiro benefício que eu quero falar que crianças e adolescentes podem ter, e não só crianças e adolescentes, né, pessoas de qualquer idade, é o benefício do BPC-Loas. O benefício do BPC-Loas é um benefício de prestação continuada, que você precisa cumprir alguns requisitos para você atender. E o requisito dele é qual? Você ter uma renda mensal per capita de até 1/4 do salário mínimo, ou seja, até R$303. Perceba que mesmo todo mundo do Auxílio Brasil poderia entrar se atender o segundo critério, que eu já vou falar qual é, né? E pessoas que, mesmo que não tenham direito ao Auxílio Brasil, tem uma renda maior, que é 1/4 do salário mínimo. O Auxílio Brasil é até R$210, o BPC é até 303, né? Então é uma diferença aí um pouquinho maior. Então mais famílias são abrangidas nesse benefício. E esse benefício, além de ter o critério da renda, quem tem renda mensal per capita de até meio salário mínimo, de até R$606, pode tentar receber ele também. Isso porque o Bolsonaro, o governo, assinou no ano passado uma lei que autoriza a partir desse ano famílias com renda mensal per capita de até meio salário mínimo possam ser analisadas, avaliadas pelo assistente social dentro do INSS. Ele vai analisar quais são as despesas que você tem, né? Por que você está em situação de vulnerabilidade, sendo que você tem uma renda maior do que a renda da linha de pobreza, extrema pobreza. Então ele vai entender alguns fatores e aí ele pode negar ou te liberar, né? Te qualificar para receber, mesmo você tendo uma renda maior do que 1/4 do salário mínimo. Mas aí é só até também a renda até meio salário mínimo, tá? E aí, qual é o segundo critério, então, Ana? Da renda eu já atendi. Legal. Agora, o segundo critério é ter alguém dentro da família que esteja desempregado, que não receba benefício previdenciário, renda nenhuma. Uma pessoa dentro da família que não tenha nenhuma renda e que tenha uma deficiência, e não importa a idade da pessoa, pode ser um bebê, como pode ser um idoso, tá? Não importa a idade quando se tem deficiência, ou uma pessoa idosa, de 65 anos ou mais. Então, se você tem um idoso, vamos supor que aí na sua casa, na sua família, tem os dois. Tem um idoso que não trabalha, não recebe aposentadoria, pensão, nada, de 65 anos ou mais, e você também ainda tem uma outra pessoa com deficiência, que tem, sei lá, 18 anos, um exemplo. Você tem direito a 2 BPCs, se você atender o critério da renda que eu falei. E um BPC é o valor de um salário mínimo. Só que como você tem 2 pessoas dentro da situação, não importa o número de pessoas dentro da situação, ele não tem limite por família. Igual o Auxílio Brasil, colocou limite de até 5 pessoas, né? Até 5 pessoas por benefício. O BPC não. Então você tem 10 pessoas dentro dessa situação, vai ser as 10 que vão receber, tá? É assim que funciona. Uma outra... Como que você solicita? É só você entrar em contato com o INSS e solicitar. Ou através do 135 ou do meu CAD único. Tudo bem? Ai, criança com autismo entra? Entra. Dependendo da gravidade do autismo, que atrapalha essa criança numa convivência social, né, a longo prazo, sim, ele entra. Tá? Vários entram. Asma, doença cardíaca, hipertensão, uma série de doenças. Tudo que pode entrar como uma deficiência e que atrapalha essa criança ou essa pessoa ou esse adulto ou esse idoso a longo prazo, ou seja, mais de 2 anos, vivendo na sociedade de forma
diferenciada por causa dessa doença, desse problema que tem, entra como portador de deficiência. Então, teria direito, sim, aí ao BPC. Tudo bem? É só atender o critério de renda. Tudo bem? Beleza. Um outro... E para vocês verem, né? E quando o INSS nega, se ele nega e você tem a prova, você tem o documento lá, o do médico falando que a pessoa, né, precisa de ajudas e cuidados, que ela terá dificuldade, o médico tem que escrever tudo, né? O que essa deficiência, esse problema causa de impacto dessa pessoa viver em sociedade, de trabalhar, de conviver, né? Então, o médico fazendo esse laudo certinho, você tendo como provar que entra nesse critério, você pode entrar com uma ação. Tanto que essa mês de setembro, o que aconteceu? A Justiça Federal de Francisco Beltrão determinou que o INSS libere o benefício assistencial a uma criança com deficiência intelectual. O juiz Christian Alessandro Crow, da 2ª Vara de Francisco Beltrão, ele entendeu que a família da criança não consegue manter o sustento e o tratamento. E foi pedido o benefício assistencial, né? Uma menina, ela sofre de deficiência intelectual com significativa redução de sua capacidade cognitiva. É decorrente de uma patologia que afeta sua seara neural, sendo diagnosticado como retardo mental moderado. E o grupo familiar sobrevive única e exclusivamente da renda obtida de pensão alimentar, concedida pelo genitor da autora, que é o seu pai. E o valor é insuficiente à manutenção digna e ao mínimo existencial. Então a família pediu o BPC, o INSS não aceitou, e aí o juiz falou, não, tem direito sim. Então, para você ver, quando você entra com a ação, você entende do benefício, o INSS às vezes pode negar. E não precisa ter contribuição previdenciária. Se você nunca contribuiu, não tem problema nenhum. Você consegue receber do mesmo jeito, tá? Porque não é um benefício previdenciário, só porque ele é pago pelo INSS. Ele é um benefício assistencial, tudo bem? Segundo benefício aqui que tem também, é o serviço de acolhimento para crianças, adolescentes e jovens. Esses são serviços que acolhem essas crianças em medidas protetivas por determinação judicial, em decorrência de violação de direitos, como abandono, negligência, violência, ou pela impossibilidade de cuidados e proteção por sua família. Então, o governo tem um programa focado só nesse acompanhamento de crianças e adolescentes, tá? Tem também aqui, além desse acolhimento institucional para crianças, tem também o programa que é o Criança Feliz. O programa Feliz, ele surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças até 6 anos de idade ofereçam a seus pequenos ferramentas para promover seu desenvolvimento integral. Então, por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Cadastro Único, as equipes do Criança Feliz farão um acompanhamento e darão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de estimular o desenvolvimento infantil. Então, os visitadores, eles são capacitados em diversas áreas de conhecimento, como saúde, educação, serviço social, direitos humanos, cultura, né? E a troca com as famílias será rica e constante. Assim, os novos campeões serão criados e a luta do desenvolvimento social será vencida. E para participar do programa é só manter o Cadastro Único atualizado, principalmente quando há grávidas e crianças de até 3 anos na família, tá? E o objetivo do programa é para poder fazer aí com que vocês possam ter, inclusive, outros direitos, igual esse assistente social vai lá, ele vai promover o desenvolvimento infantil integral, ele vai apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança, ele vai cuidar da criança em situação de vulnerabilidade até os 6 anos de idade, ele vai fortalecer o vínculo efetivo e o papel de famílias no cuidado, proteção e educação, ele vai estimular o desenvolvimento de atividades lúdicas, ele vai facilitar o acesso da família às políticas e serviços públicos que necessitem. Então ele viu que está faltando uma cesta básica, ele vai atrás de uma cesta básica para você. Então ele vai te ajudar, inclusive, a ser inserido em programas sociais que às vezes você nem conhece, mas ele vai olhando toda a sua necessidade, anotando, e ele tem que fazer esse papel de te ajudar a te incluir, tá bom? O outro benefício também, né, que existe é além do Criança Feliz, tem também o Brasil Fraterno, que é o Comida no Prato. E ele combate a insegurança alimentar no Brasil, tá?
e com o agravamento da fome no Brasil, principalmente em decorrência da pandemia, então o governo ele fortaleceu um pouco esse combate no Brasil Fraterno, que ele é um programa, ele existe, tá? Tanto que o Ministério da Cidadania sempre fala com muito orgulho sobre esse programa, só que poucas famílias sabem e conhecem. E o objetivo é mobilizar doações de alimentos a entidades socioassistenciais, bancos de alimentos e outras instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Por isso que cada município tem esse tipo de associação e às vezes você consegue a cesta básica e nem sabe, tá? Então esses são alguns programas que existem, que eu trouxe aqui para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, mas depois eu vou trazer um vídeo com a parte 2, ainda continuando os benefícios, que não acaba por aqui não. Tem mais voltado a crianças e adolescentes. E aí eu vou trazendo para vocês, beleza? Então compartilha o vídeo, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.